Banhada pelo Rio Pardo, a cidade de Santo Antônio do Retiro está localizada a quase 700 quilômetros da capital mineira, Belo Horizonte. Com pouco mais de 8.000 habitantes, o município tem como característica a produção de rapadura, cachaça, farinha e até café premiado nacionalmente. A 35 quilômetros daqui está situada a Serra do Pau d'Arco, que abriga pinturas rupestres datadas com possibilidade de milhares de anos de história. Mesmo com toda a importância histórica que representa a arte rupestre, como evidência da existência de povos naquela região, o patrimônio da Serra do Pau d'Arco não tem toda a atenção necessária. Parte da população até mesmo desconhece os sítios. José Carlos, morador da cidade há mais de 20 anos, não tem conhecimento sobre as pinturas. Sou morador aqui da cidade de Santo Antônio do Retiro desde o ano 2002, né? E conheço algumas regiões aqui da zona rural, mas o Pau d'Arco mesmo eu não conheço. Você é morador daqui há mais de 20 anos e nunca escutou falar sobre essas pinturas rupestres? Nunca vi falar. Mesmo os moradores mais antigos da cidade também nunca viram o patrimônio. O senhor conhece lá o Pau d'Arco desde que se entende por gente? O Pau d'Arco existe. Conhece a serra, ouviu falar da serra? O senhor já foi lá na serra? Já. Então o senhor nunca viu essas pinturas no paredão que o povo fala que é a pintura dos índios? Nunca viu? Aqui tem um paredão bem antigo, mas eu não fui lá mais. Mas quando ia na serra não ouvia falar nada dessas pinturas? Para chegar ao nosso destino, precisamos ir até a zona rural do Pau d'Arco, que fica a menos de 2 horas da divisa do estado mineiro com a Bahia. Com um pouco menos de 400 moradores, a região já foi até caminho para expedições portuguesas, rica com muita cultura, rios, cachoeiras, casas históricas e a vegetação. De longe, é possível avistar a serra com seus mais de 1.600 metros acima do mar. A formação é parte da Serra do Espinhaço e apenas ela divide 3 municípios mineiros: Santo Antônio do Retiro, Montezuma e Espinosa. Lá, é possível encontrar um paredão repleto de arte rupestre que já pode ser avistada ao longo da trilha. Para os moradores, o que se encontra ali são pinturas dos índios, assim como diz seu Geraldino, que vive na região há mais de 100 anos. Toda a vida os povos falam, antigamente não falavam que era índio, não era tapui. Os tapuias. Depois virou índio. Depois virou índio. Ali toda a vida eu conheci o desenho dos índios. Alguns pesquisadores preferem não datar precisamente a origem de sítios arqueológicos ainda não estudados, que é o caso da arte rupestre presente aqui na Serra do Pau d'Arco. Porém, acredita-se que as pinturas foram feitas por várias gerações de humanos pré-coloniais que ao longo dos anos sobrepuseram camadas de arte. Em 2004, uma pesquisadora da Universidade Federal de Pelotas classificou a arte nas tradições denominadas como São Francisco e Montalvânia. É possível observar a predominância em cores vermelhas em figuras como martelos, flechas, tamanduás mirins e até humanos são retratados nas imagens. Segundo o professor de arqueologia da Universidade de Brasília, Francisco Pugliese, saber a classificação em que a arte se enquadra já é um avanço na busca por datas relacionadas à sua origem. Mas já é uma aproximação cronológica para a gente entender a relação desses sítios com outros sítios que já foram pesquisados, que têm grafismos semelhantes e, portanto, você pode fazer algumas inferências sobre a antiguidade desses locais. Não significa que você vai ter certeza absoluta da data ali, né? Isso demandaria escavações, né, para entender não só essa cronologia, mas quais contextos estão associados a essa cronologia, né? Entender um pouco mais de quem eram aquelas pessoas que estavam habitando aquele local. A falta de pesquisa e visibilidade para estudos é uma das maiores preocupações da comunidade. Marquinhos é morador da região aqui há mais de 30 anos e fala sobre a falta de visibilidade tanto da gestão governamental quanto de pesquisadores. Nunca teve nenhum investimento aqui, né? Não há uma trilha, não há uma proteção propriamente dita das paredes, das pinturas. É uma coisa que a gente sente muito aqui,
uma vez que as pinturas rupestres são praticamente usadas de forma somente para trazer certa visibilidade para os municípios, mas sem nenhuma ação concreta mesmo, de efeito, de proteção, aqui, tanto pelo município de Montezuma quanto pelo município de Santo Antônio do Retiro, onde isso aqui está inserido. E, ao mesmo tempo, não há pesquisas, muitas vezes vêm pesquisadores, mas não há um retorno. Não há um retorno para a comunidade e muitas vezes nem para o próprio município. O que poderia ser feito aqui, a gente tem alguma ideia, que a gente ouve falar que isso aqui já foi e já se tornou um patrimônio reconhecido pelo Instituto Estadual de Patrimônio Artístico e Cultural. Seu Joaquim, dono da terra onde se encontram as pinturas e morador da região há mais de 40 anos, acha que falta a ação do Estado para proteger um patrimônio tão importante. Aí sempre eu conheço, só que a gente não dava valor, a gente não sabia o que era aquilo. E a partir de hoje a gente passa a entender mais das coisas. Sim. E aí o pessoal explica pra gente que aquilo ali é um histórico importante. Sabe se vem gente cuidar, vem gente olhar, tem fiscalização aqui nessas pinturas? Não tem. A fiscalização é eu mesmo. Igor, historiador que também é morador da região desde a infância, se interessou pelos paredões e por suas características históricas e culturais. Acredita que a arte agregaria valor social e econômico. No caso, a nossa região perde em estímulo, perde em possibilidade turística, perde até em conhecer sua própria história e se empoderar através dela, né? Porque a história serve para a gente conhecer a nossa tradição e a nossa autoestima, favorecer a nossa autoestima. E aqui a gente acaba sendo visto como uma região abandonada, isolada, quando na verdade são muitas riquezas que estão aí por explorar, né? Apesar de reconhecer a situação, Cássio, que é secretário do Meio Ambiente e também presidente do Conselho de Turismo de Santo Antônio do Retiro, enfatiza que é necessário mais investimentos para a preservação do patrimônio. Tem pessoas do município que não conhecem, não sabem, né? E até mesmo do próprio Estado. Nós não temos nenhum patrocinador, nós não temos nenhum parceiro, como empresas privadas, por exemplo, e nós ficamos à margem do ICMS que o município recebe, que é muito pouco. Eu assumo a culpa de não divulgar, primeiro por falta de recurso, segundo por falta de recurso humano e terceiro porque o que vem de verba do ICMS é bem aquém. Marquinhos acredita que mais desses investimentos no setor turístico seria um avanço para a economia da região e ainda uma fonte de renda para os moradores. Se houvesse um reconhecimento e mais pesquisas, um reconhecimento governamental, um investimento maior, que acredito que a comunidade, por ser uma comunidade tradicional, que tem outras coisas a oferecer, além das pinturas rupestres, além dessas artes, um ganho turístico, economicamente muito forte, né? A comunidade passa a ser, dentro aqui do Alto Rio Pardo, um destino turístico e com ganhos, né? Ganho patrimonial, um ganho econômico forte, uma vez que a gente poderia preparar jovens aqui para ser guias, né? Para trazer as pessoas aqui, apesar de ser um lugar muito fácil de chegar, mas a comunidade ganharia muito se tivesse preparada para receber uma quantidade maior de turistas, mas para esses turistas chegar é preciso dar mais visibilidade, trazer mais pesquisas, mais pesquisadores aqui para essa região. A falta de segurança e as pichações demonstram um descaso que ferem o patrimônio, objeto e resultado de milhares de anos de história da humanidade que precisam de reconhecimento e visibilidade social.